Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Uma parábola muito conhecida, mas pouco compreendida. Ela é bela, mas ela é misteriosa quando nós não encaramos algumas questões culturais muito importantes aqui. Eu quero muito que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo com a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, e nós vamos até o final do capítulo. Vamos lá, gente? Todos acharam? Diz assim a palavra: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor, amém, gente? Aparentemente, essa parábola é a história de
É uma linda história de um jovem que deixou a sua família e voltou e foi bem recebido. E naquele processo, ele é honrado pelo pai, uma grande festa é realizada. E nós temos aqui basicamente 4 personagens nessa parábola. Você precisa saber e a gente vai desvendar aos poucos esse processo. Nós temos aqui o pai, nós temos aqui 2 filhos, um mais novo e um mais velho. Nós temos o homem que deu o emprego, entre aspas, para o filho mais novo. A cena é uma cena fácil de entender. Um filho mais novo chega para o seu pai, e ele chega para o seu pai e diz: pai, eu quero tudo que me cabe, tudo que é meu. Eu quero a minha parte na herança. Eu quero a minha parte na herança. E nesse processo, nós vemos que o pai não questiona, ele não hesita em dar aquilo que o filho pediu, a sua parte na herança. E nós temos aqui um irmão mais velho, calado, a princípio, meio que achando aquilo muito bom. É bem verdade que o que leva aquele filho a pedir ao pai a sua parte na herança deve ter sido um conjunto de circunstâncias que foram acontecendo, talvez uma chateação dele com o pai, talvez o não querer se submeter ao estilo de vida do pai, talvez não querer se encaixar dentro de um programa coletivo da família, e ele resolve então dar asas à sua liberdade. Eu também escrevi há pouco tempo uma frase que é mais ou menos assim: a liberdade irracional é irmã gêmea da escravidão. E aquele jovem, ele usa a liberdade, digamos, que ele tinha de fazer o que ele quis, o que ele queria naquela hora, e ele se vê mergulhado em uma circunstância extremamente deprimente. Eu quero começar desvendando algumas coisas nessa parábola. A primeira coisa é o que Jesus contou aqui. O que Jesus contou aqui não aconteceria em hipótese alguma na cultura judaica. Entendam o que eu estou dizendo. Fontes antigas, escritores da Palestina, escritores do mundo antigo, quando se debruçam diante dessas palavras, de que um filho mais novo chega para o seu pai e pede a sua parte na herança, eles fatalmente vão dizer: isso não tem nenhum cabimento, isso aqui não aconteceria dentro da nossa cultura. Veja bem, eles não diriam: isso é difícil de acontecer em nossa cultura. Eles diriam: isso aqui simplesmente não é um fato aceitável, plausível, comum, corriqueiro, ou de alguma maneira possível de acontecer dentro da nossa cultura. Ou seja, para nós Jesus está contando uma história factível, mas ele está contando uma história implausível. Uma história que não tem o menor cabimento. E eu acho que quando ele começa a contar essa história, em que um filho mais novo pede ao pai parte da sua herança, estando o pai vivo, ele já provoca, a princípio, contando essa história, a comoção nos seus ouvintes. Espera aí, o que é que ele está dizendo? Como é? Impossível disso acontecer. Gente, a questão é muito simples. Nos tempos de Jesus, quando um pai queria garantir o futuro dos seus filhos, ele firmava um pacto, tornava público esse pacto, e ele fazia mais ou menos assim: meu filho Mateus será dono dessa casa e daquelas 10 cabeças de gado quando eu morrer.
Era mais ou menos assim que acontecia. Minha filha Ruth vai receber aquela casa, aquele campo, quando eu morrer. O usufruto do patriarca da família com relação aos seus bens era contínuo até que ele fosse a óbito. Ou seja, mesmo que, documentalmente falando, A, B, C ou D, como filhos, e por livre e espontânea vontade do patriarca, fossem destinatários ainda em vida de alguma garantia, de algum direito, esse direito só poderia ser disponibilizado, ele só poderia utilizar esse direito, e ele só poderia agir sobre a propriedade herdada após a morte do pai. Quando Jesus conta que um jovem chega para um pai vivo, e aqui na Bíblia aparentemente saudável, porque a gente vê que o pai correu para abraçar seu filho, então ele não era alguém que estava de cadeira de roda, nem numa cama para morrer. Se ele era velho, ele era um velho enxuto. Saudável, presta atenção. Aqui não se trata de um filho que chega para um pai no leito de morte, e o pai está lá morrendo, e ele chega: pai, eu já sei que está no meu nome esses troços aqui, vamos adiantar um pouquinho, daqui para amanhã o senhor bate as botas, mas tem uns negócios que eu preciso fazer numa terra estranha, então eu preciso resolver esse problema. Não foi esse absolutamente o caso. Tratava-se de um pai saudável, um homem que correu, um homem que ainda gerenciava os seus rebanhos, um homem que ainda gerenciava a sua vida, não era um homem com nenhum mal que o impedisse de exercer plenamente as suas faculdades mentais, e um fedelho, um moleque, como você e eu, chega para o pai e diz: pai, me dá a minha parte da herança. O que ele está querendo dizer? Deixa-me ter a herança como disponível em minhas mãos, não como um direito diferido no tempo, mas como algo que eu quero usar agora. Irmãos, esta palavra de Jesus para aqueles homens soou como nonsense, absurdo, impossível. Eu fui ler em alguns casos de comentaristas das Escrituras, gente do século XIX, XVIII, gente ainda da vida do campo ali na Palestina, eles diriam o seguinte: peraí, o que é que aconteceria se um filho ousasse isso? Não, primeiro, nenhum filho, isso não é comum, isso não existe aqui. Isso é o absurdo dos absurdos. Não, mas se acontecesse, levava uma surra. Ele era execrado publicamente. Ele seria exposto como traidor da família. Ele seria exposto como alguém que não era digno de confiança. Porque eu vou resumir a ópera. Sabe o que é que significa pedir a herança do pai naquela circunstância? Estando o pai vivo, era a mesma coisa que eu chegar para o pai e dizer assim: pai, é o seguinte, o senhor está vivo, mas para mim o senhor já morreu. Então me dê o que é meu. Combinou, não foi? O senhor já morreu, então me dê o que é meu. Era aquilo que significava. Para você ver a gravidade na cultura de Jesus daquilo que aconteceu. Depois tem um fato aqui que vocês não perceberam. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Essa figura aqui na Bíblia é a figura mais torpe, a figura mais inconsequente que nós temos notícia nos evangelhos. É esse filho mais novo. O cara mata o pai estando vivo, o cara pega o que não era dele ainda, mas o pai o dá, e ele leva, e ele desperdiça. E eu fico pensando, gente, essa palavra tem a ver com pessoas que têm desperdiçado a sua vida. Não é só dinheiro, não.
Talvez haja pessoas aqui me ouvindo em casa que têm pego essa preciosidade que a princípio não é sua. Nossa vida não é nossa. Vamos sair do contexto de bens de um filho que chega para um pai e pede os seus bens e vamos analisar nossa relação com Deus. Essa vida que vos fala não é minha. Eu sou um mordomo, inclusive, da minha própria existência. Nada mais que um mordomo, um gerente, um cara que Deus deu a oportunidade de conduzir aquilo que é dele. Nós pertencemos a Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Há um princípio subjacente nessa parábola, para que você entenda uma coisa: Deus, Jesus está querendo falar de vida, de gerência de vida. Está dizendo o seguinte: é como se Deus fosse o piloto da nossa vida, porque nós somos dependentes, porque nós pertencemos a Ele, e nós disséssemos assim: Senhor, sai desse lugar aí que quem vai entrar sou eu, e vai lá para trás, se quiser. Se o Senhor quiser estar na minha vida, vá lá para trás. Eu até vou servir umas coisas para o Senhor, vou mandar lá um cafezinho, vou mandar uns dízimos, sabe? Dar umas ofertas, mas vá lá para trás, porque quem vai gerenciar esse negócio aqui sou eu, não é o Senhor. E aí, gente, a gente vê que aquele jovem desperdiça. Agora, não há ninguém na vida que, tendo tomado de Deus o controle da sua vida, vá prosperar muito tempo, especialmente se esse homem ou se essa mulher tem temor no coração ao Senhor. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Quando alguém que não conhece ao Senhor faz o que quer da vida, que a Bíblia chama de ímpio, a gente olha assim, às vezes o cara está até prosperando, mas eu vou dizer uma coisa para você: o preço que um filho e uma filha pagam quando tiram a gerência da vida das mãos do Senhor e chamam para si, é um preço muito alto. E outra coisa, não é porque Deus é mau. Quem desgastou? Quem foi que desperdiçou o que tinha? Quem foi? Foi Deus? Não. Foi o sujeito. Ele gastou tudo o que tinha. E ele chegou a um estágio mais complexo ainda, que foi, ao invés de voltar atrás, ele deu o último passo na decadência e especialmente na desonra a seu pai. E eu vou dizer aqui o que é. O contexto aqui é judaico, amém, irmãos? Sim ou não? O que é que o pai manda matar? Um novilho. Você nunca vai ouvir um judeu matando um porco para comer. Aliás, porco para ele é impuro. Está lembrado daquela cena que Jesus expulsou um demônio, uma legião, e eles foram para porcos? Aquela região não está dentro do território de Israel. E eu vou dizer mais: o próprio Império Romano dava uma certa garantia dentro dos territórios da Judéia e da Galileia aos judeus de não existir porco ali. Observe que a cena de Jesus é nas terras de Gadara, é em outro lado, é lá para outro ponto. Não é, era terra, inclusive, gente, de presença, talvez até não romana. Mas o que é fato é que aqueles porcos estavam bem longe de Israel. Aquele cara saiu de dentro do contexto do próprio reino de Deus. Ele vai e se joga para um país que era um país que desonrava o Deus de Israel. E ele vai mais longe. Quando a gente diz assim: bichinho, teve uma grande fome e foi trabalhar com porco. Escuta. Trabalhar com porco e cuidar de porco ali não foi uma tábua de salvação para a fome. Foi uma afronta maior ainda ao seu pai, à sua história, ao seu povo. Gente, esse cidadão aqui é um traste.
Esse cidadão aqui é um traste. Agora, bem-aventurados os trastes esclarecidos. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Bem-aventurados os trastes que têm um insight do Espírito Santo. Na hora que ele está no meio da total e completa decadência enquanto pessoa, enquanto judeu, enquanto filho, enquanto tudo, ele tem um pensamento, que eu vou dizer uma coisa, gente, às vezes o pecado é uma coisa tão séria que ele rouba a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar. Você já parou para pensar e olhou para certas coisas que você fez na vida, que você talvez dissesse hoje, rapaz, não faria de novo não, por uma simples razão, porque eu deixei de ser burro. Somente. Deixei de ser burro. Porque o pecado, antes de ser uma afronta contra Deus, é uma profunda burrice. Porque é a quebra de todo um sistema perfeito de vida. Presta atenção, o cara tem uma família, tem uma mulher, tem filha, ele vai e pula a cerca. No começo é tudo muito bom, carneirinho para cá, minha cabrinha para lá, pai, começa a desordem, a desordem. Aí aquela pulada de cerca, com aquela cabritinha toda plasticamente bombada, ele vem descobrir com o passar do tempo, porque ele continua burro durante alguns anos, que aquela cabritinha, entendeu, outrora plasticamente perfeita, vai se tornando em uma cabra velha também. E aí ele começa a dizer, poxa, por causa da cabritinha que hoje é cabra velha, eu deixei a minha casa, eu deixei os meus filhos, eu deixei a minha vida, eu deixei a minha história. Eu vou dizer, o adúltero é um burro. E eu conheço alguns adúlteros metidos a garanhão, nessas minhas andanças aí por essas repartições públicas. O cara chegava e recebia o contra-cheque, aí eu só vi o comentário na repartição, rapaz, ele não bota 10% desse salário no bolso. 20%, mas por quê? Porque é 20% para uma mulher, 20% para outro filho que ele teve no céu. Mas bicho mais jumento. Bicho mais burro. O pecado nos embrutece e nos emburrece. E eu repito, bem-aventurados os trastes esclarecidos, que recebem de Deus um insight de vida, e ele para e pensa, poxa, tem tanto empregado do meu pai que tem o que comer, e eu estou aqui com esses porcos. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem dois tipos de alfarroba, e que confundem às vezes as pessoas. Na mesma região, existem umas alfarrobas, umas vagens doces, que elas servem para fazer mel. Elas servem para fazer doce. E naquele tempo de Jesus, e ainda hoje, essas vagens doces, que me fogem o nome, essas alfarrobas doces, elas são extremamente nutritivas. A ponto de alguém, um certo comentarista disse, eu me lembro do meu tempo de criança que eu dava $1 e comprava um bocado de alfarroba dessa doce e botava no bolso para comer. Era nutritiva, era gostosa e era doce. Então muitos olham para esse texto e dizem assim, mas rapaz, o cara ainda está comendo alfarroba doce. Não, aquela alfarroba era alfarroba espinhosa. Era um tipo de vagem que os porcos tinham um grande esforço para tirar das árvores, para tirar do chão, para comer e para colher. Era coisa dura, era coisa ruim demais. Era coisa... Porque, veja bem, escuta. Estava tendo o que naquele tempo ali? Fartura ou fome? Ora, meu amigo, se está tendo fome, não tem comida para gente. Imagina para bacurim. Não tem comida para gente, imagina para porco. Não é verdade? Então ele estava comendo alguma coisa que era totalmente impossível de um ser humano comer e se alimentar e dele tirar nutrientes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui um cara que entra em um processo de decadência, mas ele tem uma visão, ele tem um insight, e ele pensa,
E outra coisa, ai dele, vamos ler comigo aqui, eu quero conversar, eu quero falar sobre você, essa parábola é para você. Para você que é um traste esclarecido, mas é um traste esclarecido e inerte. Olha o que é que diz a palavra, diz assim, ó. Caindo em si, verso 17, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Escuta, se ele tivesse só chegado a essa conclusão, tinha resolvido o problema? Não. Tem muita gente que para nesse passo, tem a consciência, recebe o conselho, bate a cabeça na vida, ele diz, poxa, é isso mesmo, eu tenho que ir ali, eu tenho que resolver minha vida com essa e com essa pessoa, com essa pessoa, e pai. Eu estava conversando com um irmão da igreja, sobre um amigo comum nosso, que a gente conhece há algum tempo, e a gente acompanha a jornada desse cidadão. Esse cidadão, ele já passou em tanta igreja, já foi líder em tanta igreja, já se envolveu com tanta gente, já namorou com tanta irmãzinha amada, já buliu com tanta gente. Eu só fazendo assim o flashback do irmão, sabe? O irmão que a gente gosta, né? Porque a gente ama mesmo, mas, cara, o cara já foi e voltou, já foi e voltou, e foi para lá, e foi para cá, e foi ali, deu uma bicadinha ali, deu outra bicadinha aqui, e veio e se arrodeou. E aí essas pessoas, elas começam a criar na vida um conjunto de embaraços tão complexos, que elas não percebem, mas elas estão tão amarradas as fossas que elas mesmas cavaram, que elas não conseguem andar. E quando eu digo andar, é andar no sentido bíblico, é andar no sentido de sair de um estado deplorável e começar a olhar para frente, para os planos de Deus, novas realizações que agradem o coração do Pai. Mas esse cara, sobre o que eu estou falando agora, é uma pessoa que toda vez que você conversar com ele, vai dizer, poxa, eu vou falar com não sei quem, eu vou sair daqui, eu vou sair dessa, e eu vou falar, e eu vou resolver isso, e eu vou pagar aquela conta, e eu vou tirar aquele pendura, e eu vou tirar aquele negócio, e eu vou fazer aquilo e aquilo outro. Você conversa, ele lhe faz chorar. Porque Deus quer uma coisa nova para mim, Deus quer mudar a minha história, e eu vou fazer, e ele fica naquela de vou fazer, não vou fazer, e nunca faz. Irmãos, o que me admira nesse jovem aqui, é que ele não foi apenas um traste esclarecido, foi um traste esclarecidamente ativo no processo de restauração do que Deus tinha para fazer na vida dele. Olha o que ele diz. Depois que ele diz isso, que ele fala para ele mesmo no espelho, e ele diz no 19, abre aí, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata como um dos teus empregados. Olha o que diz, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E Deus tem uma coisa para dizer para você nessa noite, pare de falar, levante-se e vá. Tem que restaurar com a sua filha, com seu filho no passado, pare de falar, eu quero restaurar, eu vou restaurar meu relacionamento com meu filho, com minha filha, com a separação, pare de falar, levante e vá, tem problema na família que precisa ser resolvido, tem coisa na família que precisa ser resolvido, tem pendência emocional que precisa ser resolvida, tem coisa que precisa ser colocada na mesa, não discuta apenas, não discurse apenas, não filosofe apenas, em nome de Jesus, pare de falar, levante e vá. Pare de falar, levante e vá resolver esse negócio, vai resolver essa pendência, vai pedir perdão ao seu filho, vai pedir perdão ao seu pai, vai pedir perdão à sua mãe, vai lá na empresa que você trabalhou e vai pedir perdão pela merda que você fez lá e que agora fica se questionando porque não arruma um emprego, porque não se organiza na vida. Vá fechar os ciclos fedorentos que você criou na sua própria vida para que você possa prosseguir. Pare de falar, levante e vá. Pare de falar,
levante e vá. Porque eu vou dizer, viu, meu amigo, se aquele caba ficar só no fala-fala, eu vou voltar para o meu pai, vou direito para ele, aí o porco passava por cima, cagava na boca dele, ele ficava ali, eu vou dizer para o meu pai, e o tempo passa. Escuta, o diabo é especialista em paralisia. Porque ele sabe que não pode mexer muito com os insights que Deus dá para nós. Mas ele mexe com a nossa ação. Ele nos torna letárgicos, preguiçosos e sempre adiando o que precisa ser feito hoje, para amanhã, ou semana que vem, ou na semana que vem. Irmãos, quem aqui é filho de Deus e filha de Deus, eu tenho um recado para você. Você nunca vai prosperar no sentido holístico da palavra. Não estou falando de dinheiro, não é prosperar, é a felicidade de viver, é a felicidade de olhar e dizer assim, poxa, que massa, sabe, de construir, enquanto você não fechar os buracos que você cavou no passado. Enquanto você não completar os ciclos. O que me admira nesse jovem não é a sua capacidade de fazer alguma coisa que talvez ninguém havia feito naquela cidade, que era pedir a herança de um pai vivo. Mas ele tem uma coisa que o irmão mais velho que ficou em casa servindo ao pai não tinha: a capacidade de autoavaliar-se, parar de falar, levantar e ir. Por isso que eu disse na frase que hoje eu soltei: o pior não é o cansaço no meio do caminho, é o descanso daqueles que nunca deixaram o ponto de partida. E aí ele volta. E o pai de longe vê o seu retorno. Isso é que é bonito. Eu fico pensando que Jesus está querendo dizer nessa parábola para nós, olha, é o seguinte: ao menor sinal de arrependimento e de desejo de reconstrução na sua vida, você não vai precisar de um livro de explicações para convencer o coração de Deus. Deus não precisa dos seus argumentos para convencê-lo de que você se arrependeu. Deus vê o seu coração, o seu levantar e os seus primeiros passos. E ao ver os seus primeiros passos, Ele começa uma obra de restauração maravilhosa na sua vida. Quando Deus vê os nossos... Olha, Deus ama primeiros passos. Quero dizer isso para você. E aquele cara, quando deu os primeiros passos, estava pobre, estava faminto, estava socialmente desprezado, e ele sabia tanto do mal que ele fez ao pai, que ele disse, eu não sou mais digno de ser chamado de filho dele. Mas eu sou inteligente um pouquinho, mais do que os porcos. Você é mais inteligente do que os porcos? Que te prendem na pocilga do erro, do pecado? Você é um pouquinho mais inteligente. Porque se você for um pouquinho mais inteligente, ele pensou assim, o meu pai tem muitos empregados, e todos eles não estão passando necessidade. Então eu vou pedir a ele, papai, me dê um emprego. Aliás, seu senhor me deu um emprego. Porque, aliás, como é que ele poderia chamar de pai um homem que ele já matou? Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que a gente borra a vida da gente, que a gente toma a direção da nossa história, que a gente senta no banco do piloto da nossa vida, que a gente tira Deus e manda Ele lá para trás e diz, olha Senhor, fica lá quieto que eu vou te servir cafezinho e de vez em quando eu vou deixar umas moedinhas na igreja. E aí a gente não tem noção do que é graça. Não tem noção do quanto Deus nos ama. Olha, isso para os grandes pecadores, eu vou dizer para você. Eu vou dizer agora, o Espírito Santo pede para eu dizer para você. Tem pessoas aqui que estão amarradas hoje, totalmente amarradas. Eu não estou dizendo negócio de dinheiro, não, amarradas na vida. Amarradas por buracos que foram gerados, sabe? Por pisadas de bola, por palavras malditas, ou palavras mal colocadas, ou o que quer que seja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus só quer uma coisa, o primeiro passo. Porque de longe, Ele conhece um coração quebrantado.
mas ele de longe conhece um coração soberbo. E esse fato de Jesus narrar que o pai de longe viu o filho, isso mostra uma coisa: se viu de longe é porque estava olhando para longe. Os olhos do pai estavam fixados no horizonte, na terra do além, naquele lugar tão, 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 tão distante. Mas os olhos de Deus estão fixados no horizonte da restauração dos seus filhos. Eu quero dizer uma coisa: o diabo diz para você assim: o caminho é muito longo. E eu digo para você, em nome de Jesus, o caminho pode ser longo, mas a restauração começa no primeiro passo. O pior não é o cansaço no meio do caminho, é o descanso daqueles que nunca saíram do ponto de partida. Então, meus amados, vamos lá. E aí, o que é que aconteceu? Na hora que ele vê o filho, ele vai honrar o filho. Ele dá uma sandália, ele dá um anel. O anel era com o anel que ele fazia compra, era o anel da família. Era o selo da família que ele tinha no anel. E o pai deu, restaurou a dignidade. Restaurou a capacidade social. Deus quer nos restaurar a capacidade social. Ele quer pagar aquele cara vagabundo, aquele cara que está ali na sarjeta, ou num presídio, ou usando droga. Enfim, Ele quer trazer de volta e honrar no meio de todos. É o que Deus quer fazer com a gente. E o que eu acho lindo é Deus pegar um proscrito da sociedade, tocar o seu coração e exaltá-lo para que vejam, não que aquele cara foi grande no processo, mas que Deus sempre foi grande na vida dele e ali o honrou. Gente, eu olho para algumas pessoas dentro dessa comunidade. Domingo eu estava lá no casarão. Inclusive eu quero convidar você para a gente se encontrar no casarão domingo que vem. Que tal, irmãos? Assim, 8 da manhã, leva um cafezinho, um pãozinho para a gente comer junto, né? Você tem abandonado lá a obra, né, irmão? Você é mais fácil vir para cá, né, amado? Tá bom, mas Deus sabe. Naquele tempo tinha jumento, o povo ia para todo canto. Agora o caba com carro acha ruim. Mas tudo bem, enfim, cuidado para não ir tão distante, né? Daquele lugar. Mas enfim, eu estava lá e chegaram a pé os nossos irmãos lá do núcleo de atendimento integral, lá do Terras Belas. Fica do outro lado da pista, né? De quem vem de Recife, fica do lado direito, um pouco antes de chegar na Cidade Viva, quem vem de Recife. Então eles vieram andando. Eles normalmente estão aqui nos domingos, porque a gente traz aquele ônibus que para ali, são os nossos irmãos lá daquele bairro. Um bairro muito pobre mesmo. E aí eles resolveram naquele domingo não vir para cá, ir para lá, porque é mais perto, criou aquela... E veio com a sua liderança, e um deles Yuri, né? Yuri, eu não sei quem conhece Yuri aqui. Yuri é um dos nossos cases, né? Assim, do como Deus pode agir na vida de uma pessoa, né? Yuri chegou aqui dessa finura, perseguido por traficantes, sem dignidade nenhuma, acabado. E de repente, rapaz, Deus toca o coração daquele jovem, aquele jovem começa a crescer no Senhor, vem para cá, começa a trabalhar aqui na portaria. Nós percebemos um coração pastoral nele. Ele não fez curso, ele não foi para seminário. Eu quero saber de negócio de curso e de seminário, isso atrapalha mais do que ajuda. Esse cara tem um coração no Senhor, ele ama o Senhor, ele ama as pessoas, ele conhece a Bíblia, ele está estudando a Bíblia, ele quer realmente... E aí nós mandamos, ele e a esposa, eles moram lá numa casa, lá dentro do núcleo, né? Um lugar muito legal, ele cuida daquelas pessoas. Gente, eu fiz questão de dar palavra para Yuri, para ele falar para a igreja. Quem daria a palavra para Yuri há 5, 6 anos? Talvez o programa policial, né? Talvez aquele cara, meu nome? Samuca. Ele fala, ei, malandro, ei, tu estava onde naquela hora, meu irmão, né? Para humilhar mais ainda o cara socialmente, né? Eu acho difícil fazer isso com filho de papai, acho difícil. Quando eles começarem a fazer com filho de papai, eu vou aplaudir. Mas pega aquele cidadão, aí eu dei um microfone para ele no meio da igreja e disse, eu quero dizer o seguinte, eu tenho muita alegria de dizer que esse cara aqui chegou como perseguido aqui, dessa finura, não tinha futuro nenhum. Hoje está aqui com a esposa, com o filho, estuda aqui na escola, está fazendo um trabalho esportivo fora do comum, ganharam um campeonato de futebol lá com os meninos, estamos apoiando o esporte com aquela moçadinha. E só, gente, eu tenho a alegria de dizer, esse cara hoje é o líder desse grupo. Então, Deus
quer colocar anel nos nossos dedos. O diabo não. Ele quer que a gente fique com os porcos. Deus quer colocar anel de honra, sandálias nos pés. E quando Deus faz aquilo, quando o pai faz aquilo com o filho mais novo, o mais velho começa a se ouriçar. O que está acontecendo? O que houve? Estou entendendo não, estou entendendo não. Como é que é? O que foi mesmo? Festa? Que festa? Para quem? Meu irmão? Que irmão? Irmão? Não tem irmão. Ele matou meu pai? Que irmão? Não existe. Esse cara não é irmão. Meu irmão está aí. E tem o quê? Meu pai matou um novilho para celebrar? Aí o cara pisou na tamanca, meu amigo. Virou um arara. Chegou e quis mesmo estragar a festa. Deixa eu falar um pouco do irmão mais novo. Talvez você não conheça bem o irmão mais velho, aliás. Number one. Ponto número 1 sobre o irmão mais velho. Na hora, ele não era irmão mais velho? Ele não era irmão mais velho? Tá bom. Jesus é o que para a gente? Ele é nosso irmão mais velho. Os problemas que a gente tem com o papai por causa das nossas safadezes, sacanagem, vadiagem e pecado. Quem veio resolver? Quem veio? O irmão mais velho. Sabe o que é que aquele canalha era para ter feito? Na hora que o irmão mais novo saiu, irmão, não vá não, que história é essa? Respeite o papai. Era para ele ter ido lá naquela cidade buscar o irmão dele. E quando Jesus fala que o irmão mais velho ficou em casa, obviamente a plateia ficou empolvorosa, porque sabia que na cultura judaica o irmão mais velho é responsável por ir buscar o irmão mais novo. Agora, nós, igreja constituída, nós parecemos mais com o irmão mais velho do que com o mais novo. A gente prefere parecer com o irmão mais velho. Por que a gente prefere parecer com o irmão mais velho? Porque a gente se gaba como o irmão mais velho. Eu tenho servido todo o tempo, feito um escravo. Meu irmão, é triste, mas é verdade. Tem muitos homens e mulheres de Deus que lotam as igrejas, que no fundo, se sentem muito mais escravos de Deus do que filhos amados por Ele. E o pior é o que o se sente escravo, se sente muito digno de estar cumprindo os preceitos. O que é que ele disse? Vamos ver o que é que o filho mais velho disse. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Senhor, como pode ser? Eu dou dízimo, eu vou para o culto, Senhor, eu faço tudo, eu compro tudo direitinho, Senhor, eu não assisto Big Brother, entendeu? Eu não faço aquilo também, entendeu? Eu leio a Bíblia todo dia, entendeu? Eu sou professor da escola bíblica dominical, eu sou diácono da igreja, mas Senhor, eu sou pastor da igreja, Senhor, como é que eu não consigo entender muito essas coisas não, Senhor? Estou aqui contigo, não estou vendo a bênção descer, o Senhor vai lá fora, pega um vagabundo desse, e bota anel no dedo dele, e bota sandália nova no pé dele. Senhor, eu não entendo essas coisas, Senhor, porque a tua palavra diz que eu sou cabeça e não cauda, mas o Senhor pegou a cauda e transformou em cabeça, e a cabeça jogou para o cocô da cauda. Senhor, eu não admito um negócio desse. Gente, esse cara aqui é o típico religioso, é você, sou eu, que ora para fora e diz assim, o que é que está acontecendo? Não é possível, tem aquele negócio. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu me divido muito entre o profeta político e o pastor de ovelhas. Então eu sou extremamente extremado nas minhas posições, nas minhas opiniões. Mas eu vou dizer uma coisa para você. E se Deus pegar essa canalhada toda aí que está acabando com o Brasil e resolver torná-los filhos? Mas Senhor, o Senhor está dando honra para esse povo agora, na frente de todo mundo. Eu estou ali na igreja, participo do culto de oração, eu sou do ciclo de oração das irmãs, de fogo, das canelas que voam. Senhor, eu estou ali todo o tempo. Aí Deus pega, escuta gente, nós vamos ter muita surpresa ainda nessa vida.
Nós vamos ter surpresa. Deus vai pegar quem não é e vai transformar em alguém grandioso. E vai pegar quem já é, porque já é mesmo, e vai deixar no seu lugar. O problema é que nós estamos muito mais preocupados em sermos honrados pelo Pai do que buscarmos os nossos irmãos mais novos. A igreja está muito mais preocupada em ter espaço político, espaço social, espaço midiático, do que chegar e pegar exatamente essa galera que está aí no meio da gandaia e do fuzuê. Se a igreja se comportar mais como o irmão mais velho Jesus, que vai buscar, e não como o irmão mais velho da parábola, que é uma tapa na cara de quem estava ouvindo aquele discurso, se a gente for mais como Jesus, a gente vai esperar muito menos festinhas particulares e privadas para celebrarem a nossa obediência, e vamos mergulhar de cabeça nas pocilgas desse mundo, não para comer alfarroba, mas para tirar de lá os nossos irmãos mais novos, porque é isso que Jesus espera de nós, porque Jesus quer dar honra a quem não tem honra, quer dar anel a quem não tem anel, e quer dar sandália a quem não tem sandália. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: Jesus, eu quero ser um irmão mais velho, que vai buscar o irmão mais novo na rua, no cabaré, na boca de fumo. Eu quero ser um irmão mais velho. Diga, você já está começando a pinar. Eu estou dizendo que você já está começando a ter medo de repetir. Diga, eu quero ser o irmão mais velho na vida daquele meu marido cachaceiro, Senhor. Eu quero ser um irmão mais velho. Eu vou lá buscar, porque eu quero agir como Jesus. Entendeu? Sabe o que é que a gente faz? Sabe qual é a tendência? É assim: Senhor, me abençoa porque eu estou te servindo. Senhor, mete fogo naquele safado que está fora da igreja. Faz ele comer fezes de porco, não é assim que a gente pede. Mas Jesus não quer isso não, Ele quer ir lá e trazer. E os céus estão todos atentos, ó. Porque quando a Bíblia diz que quando uma alma se converte, a festa no céu, o céu está atento a um pequeno insight, uma pequena decisão no coração de um pecador. Quando há uma decisão no coração de um pecador, o céu começa a se alegrar e a ter festa. Escuta, a ter festa grande. E é por isso que Jesus queria celebrar, o Pai, aliás, queria celebrar, porque ali, o que era que ele estava dizendo: mas meu filho, você está comigo, a gente come junto todo dia tem gado aqui, todo dia tem novilho, deixa de besteira, a gente come vaca todo dia aqui, a gente come carneiro todo dia, tu come tudo aqui, rapaz, tu tem o teu quarto, a gente está tudo aqui, o teu irmão é que estava perdido e a gente achou, ele estava morto e ele reviveu. Gente, a igreja precisa acabar com suas festinhas privadas de autopromoção e começar a se alegrar com os proscritos da sociedade que tomam conta das suas portas. A igreja precisa ser menos dela mesma. Amém, irmãos? Amém. Vamos fazer um pacto com o Senhor? Senhor, chega de celebrar minhas festinhas particulares. Eu quero é a galera aqui comigo. Cadê a sua galera? Cadê a galera? Que o Senhor nos abençoe, ó. Pare de falar, levante e... Pare de falar, levante e vá. Agora vamos aplaudir a Jesus.